Bem, hoje vamos falar sobre livros difíceis. Você tem medo de livro difícil? Qual livro difícil você já leu? Qual livro difícil você já abandonou? Porque eu sei que você já abandonou um livro difícil ou se recusou a começar com medo de que ele era difícil. Vamos falar sobre isso hoje? Depois eu tenho um desafio para você. Em primeiro lugar, a gente vai situar esses livros difíceis no âmbito da literatura, naquela construção de palavras em que a gente, de forma subjetiva, vai contar uma história, vai organizar uma ideia. Então, nós não estamos aqui falando de livros técnicos, porque aí, dependendo se for uma área completamente diferente da sua, todo livro daquela área vai ser difícil. E é um livro difícil? E a minha resposta é depende. Porque existem várias situações em que o livro pode se apresentar como difícil para a gente. E isso vai depender também do background, de que tipo de leitor a gente está falando. Pode ser que a gente considere esse livro difícil por ele ter um estilo de contar a narrativa para você de uma forma diferente. Por exemplo, ao invés de usar uma prosa, aquele texto normal escrito, ele pode ser um poema épico, como Virgílio, como Ovídio, como Homero, e isso te trazer uma estranheza, uma dificuldade. Ou às vezes ele tem uma forma de até utilizar a prosa com um jeito de escrever que te dá uma confusão no tic-teco. Por exemplo, às vezes usar o fluxo de consciência, como algumas pessoas caracterizam o estilo da Virginia Woolf ou até do James Joyce. Ou então aquele livro que é um baita calhamaço, que requer um elan, meu amigo, um elan, uma força para terminar, um livro interminável de gigante, que tem um monte de descrição, um monte de coisa, um monte de personagem, e que ainda os personagens de repente envolvem nomes russos. Ah, meu Deus! Ou às vezes aquele texto que ele vem carregado de filosofia, como por exemplo quando a gente pega um texto do Albert Camus. Ou então, aquele texto que tem um realismo fantástico e você fala, meu Deus, entrei no mundo da Alice, mas esse aqui não é o País das Maravilhas, é o país de não sei onde estou. Ou ainda, quando o autor traz momentos históricos em que você não tem muito conhecimento, como por exemplo, Kundera, e que pega aquelas pessoas ali que parecem pessoas comuns, simples, mas que tem tanto por trás daquele personagem que você passa sem perceber. Ou ainda aqueles textos repletos de metalinguagem, em que a gente não vai só falar de outros livros, outras histórias, mas que vai ter muita mitologia, muita metafísica, muita teologia. E aí, meu amigo, a coisa se complica. Como, por exemplo, um texto do Borges, como, por exemplo, um texto do Goethe. Fausto, bendito Fausto, passei por Fausto. E aí, por vezes, um leitor mais experimentado, que já tem uma certa bagagem, pode facilitar. Mas o que não dá é para você falar, bem, acho que esse texto não é para mim, eu preciso ter muito estudo, muito mais coisa para chegar até lá e desistir. A gente pode fazer só uma leitura superficial no primeiro momento e deixar para poder compreender as outras camadas desse texto, as outras coisas que vêm por trás e em outras leituras, e a gente vai conversar mais sobre isso já já. Eu gosto muito do Émile Faguet, quando ele traz aqui nesse livro, A Arte de Ler, sobre autores difíceis, que ele separa um pouquinho dos autores obscuros. Eu vou ler alguns textos aqui para vocês. Há uma categoria de autores que, do ponto de vista da arte de ler, é preciso considerar atentamente. São como chamados autores difíceis, isto é, aqueles que não se compreendem à primeira vista, às vezes nem mesmo à segunda. Esses escritores sempre gozam de uma boa reputação. Eles têm tipos diferentes de admiradores. O primeiro tipo é o composto por aqueles que pretendem compreendê-los. Massa. O segundo tipo por aqueles que não ousam dizer que não compreendem e que, sem dizê-lo, declaram que são geniais. Adoro a ironia do Faguet. Que é uma galera mais da soberba, né? E aí ele fala que alguns desses autores, eles fazem isso de propósito, porque eles querem criar ali uma elite, que só essa elite possa compreendê-los. Assim, se formam em torno de certos autores, elites, que se têm agradecidas por entendê-los e por ser impenetrável, por formar um grupinho ali, um mundo particular. São compostos, parece-me, quando penso nisso, de vários elementos diversos. Há aqueles que não compreendem, que sabem que não compreendem e que fingem que compreenderam e admiraram, que é o que a gente não quer. Esse não tá valendo.
São os falsos devotos desse culto. Fazem isso por vaidade e para serem considerados inteligentes e superiores. Há aqueles que realmente compreendem alguma coisa, pouco numerosos, mas que verdadeiramente compreendem. Como fazem? No que não tem sentido, colocam um. No que não tem nenhum pensamento, são eles que colocam pensamento ou alguma coisa análoga que lhes é própria. Esses têm necessidade de textos obscuros para neles evoluir à vontade e, por assim dizer, de textos vazios para neles colocarem seu próprio pensamento. Quando uma história, algo é tão confusa, tão difícil, tão incompreensível, ela se torna vazia e aí você pode preencher com o que você quiser. Esse é o que ele vai chamar de autor obscuro, que não necessariamente é um autor difícil que requer o exercício. Um texto obscuro se presta a todas as interpretações, isto é, a todas as imaginações de que será não a fonte, mas o pretexto. O texto obscuro é uma vestimenta que qualquer um pode vestir e, ao vesti-la, admirar ou saborear o aspecto que tem. Um texto obscuro é um espelho embaçado onde cada um enxerga a face que sonha ter. Ou seja, se você dificulta muito a mensagem que aquele texto seu tem, sem um propósito específico para aquilo, mas só para poder ali se colocar como um autor difícil, ou só para trazer uma pequena elite que possa chegar ao seu conhecimento, aquele texto se torna vazio. E aí você pode preencher com o que quiser. Mas há os autores difíceis, que são diferentes desses obscuros. Aí ele vem com o seguinte: mas nós, pessoas comuns que pretendemos apenas nos instruir e, sobretudo, nos divertir com nossas leituras, devemos ler os autores difíceis? Isto é, os autores que numa primeira leitura já podemos prever que jamais entenderemos? Meu Deus, sim! Em primeiro lugar, porque parece que é uma preguiça intelectual que é bom vencer. Ai, vencer essa preguiça é muito boa. Esbarrar contra imensas dificuldades, contra obstáculos imponentes, para que a preguiça não aumente e, aumentando, não leve muito para baixo. Ele vai citar que se você não se exercita nesses autores, olha o que acontece. Você se habituará, coloquemos-nos em outra época para não aborrecer ninguém. Ele cita autores de uma outra época que não a do Emily Faguet aqui, né, para não ser algo contemporâneo. Você se habituará a ler Delille, que seguramente não oferece nenhuma dificuldade. Você voltará, pouco a pouco, fugindo do esforço e temendo a ler somente os romances de Madame Cottin, que seria algo mais simples ali. E você não poderá nunca abordar o segundo Fausto, o que verdadeiramente é uma pena. E é uma pena mesmo, porque aquele livro ele é complexo, mas ele é bom. É preciso se exercitar nos autores difíceis. Não fazê-lo é arriscar-se a uma perda. Conheci em minha juventude homens letrados que declararam, segundo Fausto, ininteligível e que achavam Victor Hugo obscuro. Mas como ler os autores difíceis? Aí ele vai falar de algumas categorias desses difíceis ou talvez obscuros. Há aqueles que são obscuros natural, espontânea, fielmente, sem artifício, que são capazes, e isso eu nunca compreendi, de exprimir com palavras, de colocar no papel um pensamento que não se tornou claro em seu espírito. Para quem a palavra ou escrita não é um instrumento de análise, para quem a palavra ou escrita não é uma prova de força, a perceber o que se pensa, que em uma palavra pode expressar o que não concebe. Esse, sem dúvida, precisa abandonar. Aqueles que não sabem o que estão escrevendo, simplesmente colocam coisas difíceis ali e não nem construíram o pensamento de forma correta. Mas há, creio, que sejam os mais numerosos, que são obscuros de maneira voluntária, para adquirir a glória delicada e preciosa de autores obscuros. Pensam de forma transparente, sabem o que pensam, mas fazem malabarismo com as palavras, trocando por as impróprias e fazem um negócio que ninguém consegue nunca entender. Ora, se você encontrar um desses que sabe o que está dizendo, mas faz esse malabarismo, faça-os ao inverso e leve-os pacientemente à simplicidade. Inverta as inversões, transforme os termos impróprios nos provavelmente justos de acordo com o sentido geral do trecho. Se há um. Por uma leitura atenta, se imbua do que o autor quis dizer, e assim esclarecido, se for possível, tome os pequenos procedimentos pelos quais ele escondeu sua ideia dos demais e destrua-os completamente, até que esteja diante da própria ideia, a qual lhe parecerá muito comum, mas, às vezes, ainda assim interessante. Debulhe, humilhe. Esse trabalho é muito útil. É um dos exercícios mais vigorosos da inteligência e que a aguça e faz crescer. Essa é a parte interessante de ler esses autores difíceis, quando você começa a compreender, entender aquilo ali, que sim, gera um esforço, requer trabalho, a gente não pode ter preguiça, novas sinapses, conexões e coisas fantásticas acontecem em nosso cérebro. E a satisfação
é instantânea, garantida. De toda forma, o exercício, mesmo sendo cansativo, é muito são e útil. É uma tradução de uma linguagem cifrada, trata-se de encontrar o código. Enquanto se o busca, é uma batalha. Quando se encontra, é uma vitória. Não é necessário passar sua vida a procurar códigos e decifrá-los. Mas, de tempos em tempos, é uma coisa que não é nem sem prazer, nem sem proveito. Eu não admito um livro me derrotar. Se alguém conseguiu escrever aquilo ali, preciso poder lê-lo. Pode ser que, como eu falei para vocês no início do livro, que na minha primeira leitura eu não capte nada. E aí a gente vai discutir um pouco sobre Mortime J. Adler. Ele tem aquele livro Como Ler Livros. E aí ele divide a leitura em 4 tipos de leitura. A primeira leitura é a leitura elementar, que é o que todos nós temos que somos alfabetizados. É o básico, é só disso que você precisa para começar. A segunda leitura, ele chama que é uma leitura excepcional, que é uma leitura meio por cima, que você olha assim, vai entender, vai tentar conhecer essa nova pessoa que você vai encarar aqui pra frente. O terceiro tipo de leitura é a leitura que ele fala de analítica, que é aquela que você vai parar, anotar, pensar, raciocinar, grifar, marcar, resumir, reler. E o quarto tipo de leitura é a leitura sintópica, que é aquela leitura que você consegue fazer correlações, conexões com outros livros, com outras histórias, que é o que a gente poderia, deve almejar, não de forma obrigatória, mas seria interessante em todas as nossas leituras. E daí que eu acho que quando a gente lê esses livros difíceis com outras pessoas, pode já ajudar nessa nossa leitura sintópica, porque a gente não vai falar só de conexões com outros livros, mas com bagagens de outras pessoas que estão lendo com você. E eu gosto de um desafio. Sabe aquela expressão da esfinge, decifra-me ou te devoro? Que foi quando Édipo chegou em Tebas. Tebas estava sendo arrasada por essa esfinge. Ou você acertava o enigma que a esfinge ia te dar, ou você pagava com sua vida. Eu me sinto meio nessa situação quando eu pego um livro difícil. Eu quero desvendar aquele enigma. Aí eu me ponho no lugar de Édipo, que vai lá decifrar. Tudo bem que Édipo, por muito querer conhecer, às vezes acabou se dando mal. Mas aqui a gente tá falando de livros, então tá tudo bem a gente querer conhecer e errar no meio desse conhecimento. Errar nas interpretações, achar coisas demais ou achar coisas de menos, não gostar de um livro muito bom ou achar muito ruim um livro que é considerado clássico e maravilhoso. Vou dar alguns exemplos de livros que as pessoas chamam de difíceis. Por exemplo, James Joyce. James Joyce, aí a gente já pega 2 grandões dele lá. Finnegan's Wake, Ulisses, Virginia Woolf, a gente pode pegar Orlando, As Ondas, Ao Farol, Goethe, a gente pode pegar Fausto. Aqueles livros meio labiríntico, 2666, O Conto da Amarelinha, A Invenção de Morel, 100 Anos de Solidão, um livro Escalada, A Montanha Mágica, um livro que é uma distopia muito louca, Graça Infinita, um livro escrito numa ordem que não é para você entender, Rousseau e a Fúria, do Faulkner. Moby Dick, que tem um capítulo de cetologia que a gente vai estudar a biologia das diferenças das baleias. Em Busca do Tempo Perdido, que é um baita calhamaço. E daí vem o convite. Como eu falei para vocês, eu gosto do desafio e eu acho que uma leitura compartilhada com outras pessoas pode enriquecer demais a nossa experiência com o livro, principalmente quando a gente fala de um livro considerado difícil dentro daquelas várias categorias que a gente conversou. Então eu criei na minha área de membros leituras coletivas desses livros difíceis e a gente vai começar com Paraíso Perdido e Paraíso Reconquistado do John Milton. A gente vai ter um grupo específico do Telegram para poder conversar sobre o livro. A gente vai ter vídeos quinzenais com metas bem tranquilas em que a gente vai conversando pouco a pouco, não só no Telegram, mas nesse vídeo também com algumas informações em que eu vou mostrando para vocês o meu processo de tentar compreender aquele livro difícil, agregando com o processo de vocês para a gente transformar essa leitura de uma forma mais completa. Buscando historiadores literários, buscando críticos literários, buscando informações extras, textos de apoio. Tentaremos desbravar aquele bendito livro difícil. O custo da área de membros ele é bem barato, é R$3 por mês. R$3 não, R$2,99 por mês. Porque eu quero realmente fazer de forma devagar. Uma das fórmulas mágicas, mas não tanto de você fazer uma leitura atenta e extrair mais do livro, é justamente ler devagar, não ler rápido, não fazer leitura dinâmica do livro, nunca.
A ideia é que a gente vai fazendo isso devagarinho, aos poucos, 15 em 15 dias. Eu vou separando as metas para vocês lá no Telegram, a gente vai discutindo, a gente vai conversando. A minha ideia daqui a 15 dias é já trazer um primeiro vídeo em busca do paraíso perdido na minha biblioteca, em que eu vou trazer aqui os livros de apoio que a gente tem. Eu vou ter lido já alguns prefácios para trazer algumas coisas para vocês. Depois, no próximo vídeo, a gente vai discutir os pontos principais de Gênesis, que é um livro que vai servir de base para a gente poder ler. Gênesis da Bíblia, tá? Que vai servir de base para a gente poder ler Paraíso Perdido de John Milton. A gente vai fazer um lendo ao vivo, em que eu vou parar e ler para vocês o início do livro para a gente pegar o ritmo. Já que é um poema, então às vezes a gente precisa entrar no ritmo daquela leitura para poder prosseguir. Então, vou fazer um vídeo lendo ao vivo o início para vocês. Aí a gente vai parar para entender a biografia de John Milton. Aí a gente vai ler algumas metas do livro. Aí a gente vai parar para entender um pouco sobre o contexto histórico que havia aquilo ali. A ideia é que a gente vá desbravando esses livros difíceis de uma forma tranquila. Então, mesmo que você não seja um leitor experimentado, um leitor voraz, um leitor que já conheça muitos clássicos, eu sou uma leitora em construção. Então, mesmo que você seja um leitor iniciante, como a gente vai fazer devagarzinho e nós vamos pegar nas mãos juntos e seguiremos juntos nesse processo, esse tipo de grupo, esse tipo de leitura coletiva é para qualquer um e qualquer livro a gente vai conseguir ler. Mesmo como eu falei, que na primeira leitura a gente só pega o superficial. E esses livros, geralmente esses livros de desafio, esses livros mais difíceis, eles requerem releituras. E cada vez que a gente for lê-los, a gente vai extrair mais coisas dele. E em conjunto, o que a gente tira deles é muito mais do que sozinhos. Então, eu te faço esse convite. Para você encontrar a área de membros, é só você acessar a página inicial aqui do YouTube. E ali onde tem Seja Inscrito, tem um Seja Membro. Se no seu celular não aparecer, no computador ele vai aparecer. E é só R$ 2,99 por mês. Existe uma outra categoria que é R$ 4,99. Essa categoria não tem nada mais, mas é só um extra. Se você quiser me oferecer, eu vou ficar muito feliz, mas não é obrigatório. É R$ 2,99. A gente deve ler Paraíso Perdido em 6 meses. Então a gente está falando de menos de R$ 18 para ler em 6 meses esse livro todo. E lá vocês podem também fazer sugestão de outros livros difíceis para a gente seguir essa jornada juntos. Eu já tenho um clube de leitura com a minha sócia Karine, sócia irmã da vida. E esse é um desafio que eu estou fazendo apenas para o meu YouTube. E nessa experiência de clube de leitura que eu já tenho e que pode acessar o Instagram aqui, a gente sabe o quanto que é bom, o quanto que é gostoso, o quanto que a gente vira uma família, amigos falando sobre leituras e falando sobre livros. Isso é demais. Te vejo lá no grupo de membros.